Pessoal, no próximo exercício, ele fala assim: no triângulo ABC, AB é igual a 5, BC é igual a 8 e o ângulo de B é igual a 60. E ele pede para calcular a altura, a bissetriz e a mediana relativa a B no triângulo ABC. Então, vamos fazer o primeiro, encontrando a altura, e depois a gente faz os outros. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar o triângulo. Está lá o triângulo. Vou colocar o A aqui, B e C. Ele fala que o ângulo mede 60 graus, fala que o BC é igual a 8 e ele fala que o AB é igual a 5. Então não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, nós vamos precisar fazer por partes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a altura. Mas como que a gente vai encontrar a altura? Bom, eu tenho aqui dois lados e um ângulo. Se eu tenho dois lados e um ângulo, eu consigo encontrar a área desse triângulo. E a área do triângulo também pode ser calculada como base vezes altura. Só que eu não tenho essa base. Eu vou ter que encontrar essa base. Só que eu tenho um ângulo e dois lados. Então eu posso aplicar a lei dos cossenos e encontrar essa base. Então se eu tiver as duas áreas e a base, eu consigo encontrar qual que é a área desse triângulo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos aqui, sempre oposto ao ângulo. A gente coloca que é o b ao quadrado igual 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 5 vezes o cosseno de 60 graus. Aqui a gente vai ter que o b ao quadrado é igual a 64 mais 25 menos o 2 deixa aqui por enquanto, vezes esse carinha aqui que a gente sabe que é 40, vezes o cosseno de 60 que é meio. Nisso a gente já pode cortar 2 com 2, e aí a gente vai ter que o b ao quadrado vai ser igual a 64 mais 25, 64 mais 25, a gente vai ter que vai ser 9, 89. Então vai ser 89 menos o que sobra lá, 40. Então dá 49. Então b ao quadrado é igual ao 49, extrai a raiz do outro lado. Então b é igual a raiz quadrada do 49 e o b é igual a 7. Então, olha só, deu um número legal. A base é igual a 7. Então, eu já encontrei a base. Eu posso calcular a base vezes a altura, só que a altura a gente não tem, é o que a gente quer. Só que antes eu tenho que calcular a área do triângulo. Então, para calcular a área desse triângulo, nós vamos fazer como? A área do triângulo vai ser igual a vezes b dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ, que no nosso caso ali vai ser o 60. Então a área do triângulo vai ser igual a 8 vezes 5 dividido por 2 vezes o seno de 60 graus. A área do triângulo vai ser igual, que a gente pode simplificar, virar 4. 4 vezes 5, 20. Então 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Ainda a gente pode simplificar esse com esse. E a área do triângulo, 10 raiz de 3 unidade de área. Então a gente tem esse aqui. Essa é a área do triângulo. Só que a área do triângulo também pode ser calculada como sendo base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. E a gente tem que a área do triângulo, nesse caso, vai ser igual à área do triângulo. A base que a gente encontrou, que é o 7, vezes a altura, que é o que a gente quer, dividido por 2. E tudo isso daqui é igual à área que a gente encontrou aqui, porque a área do triângulo não muda. Então é igual a 10 raiz de 3. Olha só, esse carinha a gente passa multiplicando e o 7 a gente passa dividindo. Então o H vai ser igual a 2 vezes 10 raiz de 3 dividido por 7. Então o H na nossa continha vai ser 20 raiz de 3 sobre 7. Essa é a resposta do nosso exercício.
Agora, pessoal, a gente vai fazer o da bissetriz. Vou redesenhar o triângulo aqui. A gente vai ter o mesmo triângulo, mesma coisa. Então, vou colocar aqui A, B e C. Aqui continua sendo os 60 graus. Aqui continua sendo 8 e aqui continua sendo 5. Só que agora ele quer que a gente calcule a bissetriz relativa aqui. A bissetriz corta o ângulo em duas partes iguais. Então, se ali é 60, aqui vai ser 30 e aqui também vai ser 30 graus. E eu vou chamar esse carinha aqui de x, que é o que a gente quer calcular, a bissetriz. Pessoal, a gente já tem a área total dele. Então, se a gente fizer chamar esse pedacinho aqui de A1 e esse outro pedacinho aqui de A2, se eu somar as duas áreas, não é igual à área do triângulo? É. Então, olha só. A área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2 é igual à área do triângulo total. Como que a gente pode calcular a área desse triângulo aqui? Lado vezes o seno do ângulo que a gente tem aqui. Então, ó, A vezes B vezes o seno do ângulo θ dividido por 2. Mais, do outro lado, mesma fórmula. Vou colocar uma linha aqui só para diferenciar. B' vezes o seno do mesmo ângulo que é o θ dividido por 2. Tudo isso é igual à área do triângulo que a gente encontrou no exercício anterior. Que a gente já tinha encontrado, que é 10 raiz de 3. Ah, professor, não quero fazer assim. Não tem problema, pode fazer L vezes o seno do ângulo. Mas aqui eu já vou colocar direto. 10 raiz de 3. Agora substitui valor. Do primeiro triângulo, ó, um lado, outro lado. Então, 8 vezes x vezes o seno de 60. 60 não, 30. Seno de 30 graus. Dividido por 2, que é só esse pedacinho aqui, ó. Mais, agora o outro pedacinho. Vai ser esse lado e o seno de 30. Então, vai ser x vezes 5 vezes o seno de 30 graus dividido por 2 igual a 10 raiz de 3. Professor, você colocou aqui o tracinho em todo mundo, ó. Não tem problema, pessoal. Posso colocar o tracinho tanto aqui quanto em tudo, que dá exatamente a mesma coisa. Só posso fazer isso quando é multiplicação. Como está todo mundo multiplicando, não tem problema. Então aqui agora vai ficar, ó, 8 eu posso simplificar, 1, 2 vira 4. Então é 4x, seno de 30 é igual a meio. Então, ó, não esquece, aqui é 30 graus, hein? Mais o x vezes 5 vezes o meio, ou sobre 2 vezes meio. Agora fica meio sobre meio, que é 10 raiz de 3. E agora aqui eu posso simplificar de novo, que aqui vai ser igual a 2, então é 2x, mais 5x, que é vezes 1, aqui não faz diferença, dividido por 4, igual a 10 raiz de 3. E agora? Agora a gente tira o MMC. Vou colocar aqui na frente. Tirando o MMC aqui vai ser o próprio 4. Então, ó, quando não tem nada embaixo é 1, então divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes o de cima, 8x. Mais 4 dividido por 4, 1 vezes o de cima, 5x. Tudo isso igual a 10 raiz de 3. Agora a gente junta esses dois, vai ficar 13x sobre 4 igual a 10 raiz de 3. Passo para cima multiplicando e passo esse dividindo. Então, a gente vai ter na nossa resposta o x igual a 4 vezes 10 raiz de 3 dividido por 13. Então, o x vai ser igual a 40 raiz de 3 sobre 13. Essa é a resposta do nosso exercício. E para finalizar, ele pede para calcular a mediana do mesmo exercício. Então, a gente vai fazer aqui. Ó. Tem esse carinha aqui a gente chama de A, B e C. Aqui continua sendo 8. Aqui continua sendo 5.
E a mediana, exatamente aqui, ó. Mediana divide em duas partes iguais. Eu vou chamar aqui de M. Ó. Como que a gente pode fazer esse exercício? Bom, primeiramente, nós já calculamos o AC. E o AC, que a gente achou lá como sendo base, é igual a 7. Então, a gente só vai substituir o valor, não vamos recalcular não. Ó, se tudo aqui a gente tem que é 7, metadinha é 7 sobre 2. Se eu tenho 7 sobre 2 aqui, eu tenho 7 sobre 2 aqui. Professor, por que você está fazendo isso? Olha só, imagina que eu tenho aqui esse ângulo aqui que eu não sei qual que é. Vou chamar de θ. E do outro lado, quanto que vai ser? Vai ser 180 graus menos θ. E a gente vai ter que lembrar que os dois são suplementares, que a soma dos dois é igual a 180 graus. Com isso, nós temos que a propriedade do cosseno de θ, é igual a menos o cosseno dos 180 graus menos θ. Ou o cosseno de θ menos 180 graus é igual a menos o cosseno de θ. Tanto faz qual você vai usar. Por quê? Se a gente fizer a lei dos cossenos desse lado aqui, faz só a lei dos cossenos desse lado. Sempre o ângulo oposto, aquela coisa toda. Vai ser o lado oposto. Então vai ficar 8 ao quadrado igual o m ao quadrado, que é um dos lados, 7 sobre 2 ao quadrado, menos 2 vezes o m vezes o 7 sobre 2 vezes o cosseno do ângulo θ. Agora faz a lei dos cossenos nesse outro triângulo aqui só. Sempre o oposto. Então a gente vai ter que vai ser o 5 ao quadrado é igual o um lado ao quadrado, que é o m ao quadrado, mais o outro lado, que é o 7 sobre 2 ao quadrado, menos 2 vezes o m vezes o 7 sobre 2 vezes o cosseno dos 180 graus menos θ. Só que esse é oposto a esse, ó, pela nossa propriedade do suplementar. Então, se eu pegar e somar as duas equações, nesse caso, desse lado do igual, a gente vai ter que é o 64 mais o 25 igual m com m, 2m ao quadrado. Esse carinha com esse carinha, a gente tem que vai ser o quadrado do de cima e o quadrado do de baixo. Então vai ser mais 49 sobre 4 mais o de baixo, 49 sobre 4. Só que como esse é oposto a esse, se eu colocar um sinalzinho de menos aqui, trocando o sinal desse, aqui fica mais e os dois ficam iguais. Então eu posso simplesmente cancelar os dois, porque somando um com o contrário do outro, vai ser zero. Então aqui é só a gente fazer a continha. Se a gente fizer 64 com... Vou fazer aqui, ó, 64 com 25, a gente vai ter que vai ser 9,89. Aí, então vai ficar 89 igual a 2m mais, aqui como a base é igual, como o denominador é igual, a gente só soma os dois. Então vai ficar 49 mais 49. Fazendo 49, a gente tem que é 18, vai 1, aqui vai ser 9, 98. Então 98 sobre 4. Então fica 89 igual, aqui falta um quadrado, 2m ao quadrado mais 98 sobre 4. Passo para o lado de lá com o sinal trocado. 89 menos 98 sobre 4 igual a 2m ao quadrado. Aqui a gente pode até simplificar por 2, né? Se a gente simplificar por 2 também pode. Não precisaria nem fazer. Então vai ficar 89 menos 49
sobre 2 igual 2m ao quadrado. Agora aqui, ó, mmc nesse pedacinho vai ser o 2. 2 dividido por 1, 2, vezes o de cima, 89. Vezes 2 dá 18. Vai 1, 16, 17. Então, 178 menos 49 igual a 2m ao quadrado. Agora, fazendo menos 49, dá emprestão vira 9. Aqui 6 dá 2. 129. Então, 129 sobre 2 igual 2m ao quadrado. Esse 2, como está multiplicando, passa para baixo dividindo. Vai ficar 129 dividido por 4 igual a m ao quadrado. Esse quadrado extrai a raiz quadrada do outro lado. Então fica a raiz quadrada de tudo, de 129 dividido por 4 igual a m. Só que o 4 a gente pode tirar da raiz, o 129 não. Então a resposta do nosso exercício, portanto, o m vai ser igual a raiz de 129 dividido por 2, que saiu da raiz. Essa é a resposta do nosso exercício.